Olá, vestibulandos, tudo bem? Professor Mike mais uma vez para mais uma videoaula do nosso canal, Prof. Mike Williams, tá? Preparando vocês para fazer a prova de física do vestibular, tá ok? Na videoaula de hoje a gente vai falar sobre eletrodinâmica e um assunto muito importante chamado de geradores elétricos. Antes da gente começar a nossa aula, eu fiz 3 perguntinhas para levantar a curiosidade nossa. Primeira perguntinha é essa aqui, ó. O gerador realmente gera energia elétrica? Será que o gerador realmente gera? Ele tem esse nome gerador, mas ele gera energia? Segunda perguntinha. Uma pilha de 1,5 volts fornece esse valor de tensão a um radinho? Quando você compra uma pilha pequena lá, de 1,5 volts e coloca lá no seu radinho, o seu radinho vai receber esses 1,5 volts de tensão? Terceira pergunta, Um fabricante de baterias afirma que o seu produto apresenta um rendimento de 90%. Por que essa afirmativa não procede? Por que está errado ele dizer que construiu uma bateria cujo rendimento é de 90%? Tá? Então, a nossa aula de hoje, a nossa aula de geradores elétricos, vai tentar responder essas perguntas que ficaram aí no início da nossa aula, tá? Essas perguntinhas de curiosidades, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, geradores é todo dispositivo que transforma outra forma de energia em energia elétrica, né? A pilha, por exemplo, transforma a energia química em energia elétrica, tá? A bateria, tá? Então, todo dispositivo que vai transformar qualquer outra forma de energia em elétrica é chamado de geradores elétricos, tá? Qual vai ser a representação desse gerador? Como é que nós vamos representar esse gerador, tá? Então, o gerador ele vai ser representado por duas barrinhas, Uma pequena, que representa o polo negativo do gerador, e uma barra maior, que representa o polo positivo do gerador, tá? Esse gerador ele vai possuir uma pequena resistência em seu interior. Nós vamos chamar essa resistência de resistência interna. Mas olha, essa resistência não é por acaso, tá? Essa resistência interna ela tem uma função que daqui a pouco a gente vai ver, tá? Bom, entre essas plaquinhas, o gerador possui uma grandeza muito importante, que nós vamos representar por essa letra grega chamada de epsilon, A letra do alfabeto grego, que é o epsilon, tá? O epsilon, ele vai representar para nós uma grandeza importante dos geradores, chamada de força eletromotriz, tá? Força eletromotriz, que nós chamaremos carinhosamente de Fem. Então, toda vez que eu mencionar, toda vez que se mencionar em prova Fem, você já sabe que é a força eletromotriz. Mas o que é a força eletromotriz, A força eletromotriz, ela vai ter a função de fornecer energia para os portadores de carga da corrente. Então, veja só, a corrente ela vai vir do polo A, ela vai entrar pelo polo negativo do gerador, vai sair pelo polo positivo do gerador e vai caminhar em direção à resistência interna, tá? Quando as cargas que compõem a corrente passam por aqui, elas recebem energia do gerador. A força eletromotriz, ela tem a função de fornecer energia para os portadores de carga. Parte dessa energia, os portadores de carga vão perder em forma de energia dissipada, em forma de calor, Parte dessa energia. E o que sobra, que a gente vai chamar de energia útil, é mandado para o circuito. É como se isso aqui fosse a pilha e o teu circuito ligado à pilha fosse o radinho lá do slide anterior da perguntinha que eu fiz,
Então, veja, essa força eletromotriz é que é responsável em fornecer energia para as cargas que compõem essa corrente. Tá certo? E como é que nós vamos definir força eletromotriz? A força eletromotriz, ela será definida como sendo o trabalho que o gerador faz em cima dos portadores de carga, dividido por unidade de carga. Ou seja, é a energia, né? É a energia dividida para cada unidade de carga que compõe a corrente. Essa vai ser a definição de força eletromotriz, né? Energia em forma de trabalho é dado em joule, carga é dado em coulomb, então a força eletromotriz será dada em joule por coulomb. E joule por coulomb é nada mais, nada menos o que nós chamamos de volts. Cuidado, né? É medida em volts, mas a força eletromotriz ela não é voltagem, tá? E aí a gente vem naquele caso, né, da segunda perguntinha, tá? Uma pilha de 1,5 volts fornece esse valor de tensão a um radinho? A gente vai ver que não. Daqui a pouco a gente vai ver que não. Esses 1,5 da pilha é nada mais, nada menos que a força eletromotriz da pilha, tá bom? Mas a gente vai ver que essa força eletromotriz, né, de 1,5 não é a mesma tensão que o radinho irá receber. A primeira perguntinha está fazendo o seguinte: o gerador realmente gera energia elétrica? Não, o gerador ele não gera energia elétrica, apesar dele ter o nome de gerador. Na verdade, ele transforma a energia, né, qualquer outra forma de energia, em energia elétrica. Ele faz, então, uma transformação de energia. Tá certo? Então, vamos lá. Olha só, o que nós temos aqui? O gerador, para fazer essa transformação de energia, ele vai fazer o seguinte: ele vai pegar, né, aqui uma potência total, tá? Ele vai pegar uma potência total, ou seja, ele pega uma energia total. Lembra que potência é energia por unidade de tempo. Então, ele vai pegar uma energia total. Parte dessa energia, o gerador ele vai transformar em energia útil, que é o que vai para o circuito que está ligado a ele, né? Lembra da pilha e do radinho. Quem é o circuito? O radinho. Quem é o gerador? A pilha. Então, a pilha recebe uma potência total, parte dessa potência é convertida em potência útil, né? Onde essa potência útil está indo em forma de energia elétrica, e a outra parte, o gerador dissipa em forma de calor. Então, o que é importante a gente saber para o nosso vestibular? O importante é isso aqui, que essa potência ela está indo em forma de qualquer energia, né? Então, isso daqui é qualquer energia, tá? No caso da pilha, seria a energia química, tá? Essa potência útil, ela está indo em forma de energia elétrica, né? Que é o que o teu radinho precisa para funcionar. Tá? E essa aqui, a energia dissipada, a potência dissipada, está indo em forma de energia térmica. Está sendo dissipada em forma de energia térmica. Tá? Lembrando que energia térmica é calor, tá? E aí a gente pode utilizar, para esse caso aqui, o princípio da conservação de energia, né? O chamado balanço energético, né? A quantidade de energia que entra tem que ser igual à quantidade de energia que sai. Então, a potência total é a potência útil mais a potência dissipada. Tá? Então, tá aí potência total, potência útil e potência dissipada do gerador. Tá certo? Outra coisa, como é que nós vamos obter essa potência? Cada uma dessas potências, como é que a gente vai obter? Simples, né? A potência total
ela vai depender da força eletromotriz do gerador, né? Vai depender da força eletromotriz. Como nós vimos aqui, ó, a força eletromotriz ela vai fornecer energia para os portadores de carga da corrente. Então, ela vai fornecer uma potência total, né? Portanto, a potência total ela vai ser, no gerador, ela vai depender da força eletromotriz, né? Então, nós vamos utilizar aquela equação lá de resistores, que é I vezes V, né? É como se esse V, tá? Não é voltagem, é como se fosse a força eletromotriz e o I de corrente. Então, essa potência total será força eletromotriz vezes corrente, tá? Lembrando que essa potência total é a potência fornecida pelo gerador, é a potência fornecida pela fonte, tá? A potência útil, ela é a potência que vai depender da voltagem que o gerador vai fornecer para o circuito, né? É a voltagem que a pilha fornece para o radinho, né? Então, isso que vai em forma de voltagem para o circuito funcionar, vai em forma de energia elétrica, que é a potência útil. Então, a potência útil, ela é I vezes V, né? Dependendo da voltagem que o circuito vai receber. E, por fim, a potência dissipada, né? A potência dissipada, ela vai ocorrer, essa dissipação, porque a corrente vai passar por onde? Pela resistência interna do gerador. Então, essa potência dissipada depende da resistência interna do gerador. Lá em resistores, nós vimos que a potência dissipada em um resistor é RI ao quadrado, né? Depende da resistência do resistor. Então, aqui vai depender da resistência interna do gerador. Então, nós vamos, em vez de colocar Rzão, nós vamos colocar Rzinho I ao quadrado. Então, portanto, está aqui as três equações: potência total, né? Potência útil e aqui a potência dissipada. Tá ok? Tá? Então vamos lá. Equação do gerador, né? O gerador ele vai ser representado por uma equação, né? A gente pode representar o gerador por uma equação, tá? Essa equação nós vamos partir da soma da potência total, que nós vimos que é a potência útil mais a potência dissipada. Bom, nós vamos fazer o seguinte, bora jogar essa potência dissipada para o outro lado, né? Ela está positiva, vai passar negativa. Então, a gente tira que a potência útil será a potência total menos a potência dissipada. Certo? Pois bem, nós vamos utilizar as equações que nós acabamos de ver no slide anterior, né? Potência total, força eletromotriz vezes corrente. Potência útil, corrente vezes voltagem. Potência dissipada, resistência interna vezes corrente ao quadrado. Então, nós vamos usar essas três equações aqui nessa subtração, né? Então, vamos lá. Potência útil é I vezes V, né? Potência total, força eletromotriz vezes corrente. Potência dissipada, Rzinho I ao quadrado, né? Bom, a gente pode colocar o I em evidência no segundo termo, né? Do segundo membro, do lado direito. Então, se eu colocar o I em evidência do lado direito, aqui vai ficar epsilon, né? Força eletromotriz. Aqui eu botei um I em evidência, então fica 1 dentro do parênteses, né? Então, eu posso cortar esse I com esse I, e aí, finalmente, nós temos a equação do gerador. Bom, o que a gente consegue analisar fisicamente dessa equação? Essa voltagem é a voltagem que o gerador
está mandando para o circuito, né? Então, o meu radinho ele está recebendo uma voltagem que é a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente, né? Então, lembra da nossa primeira perguntinha, a segunda perguntinha, né? Quando eu pego uma pilha de 1,5 volts e ligo no meu radinho, esses 1,5 volts é a mesma voltagem que o meu radinho vai receber? Não, porque esses 1,5 volts é a força eletromotriz da pilha. O meu radinho não está recebendo isso, o meu radinho está recebendo isso aqui, ó, o meu V, né? Então o radinho está recebendo uma voltagem que é a força eletromotriz menos esse termo aqui, ó. Quem é esse termo? Esse termo é como se fosse a energia que está sendo dissipada, né? Então, o meu radinho está recebendo uma energia que é a energia total menos a energia dissipada. Ou seja, o meu radinho está recebendo uma energia útil, tá? Então, portanto, aquele valor que está na pilha é a força eletromotriz da pilha, não é a voltagem que a pilha vai fornecer, porque a voltagem que a pilha fornece é a força eletromotriz dela, que é o 1,5, menos esse termo aqui, ó. Tá? Então, força eletromotriz não é voltagem, tá? Muito cuidado com isso, tá bom? Pois bem, baseado nessa equação, a gente pode montar a chamada curva característica do gerador, tá? O que é a curva característica do gerador, pessoal? Ora, ele chama de curva, mas é o gráfico, né? A curva característica do gerador é o gráfico que será representado o gerador, tá? E esse gráfico ele é baseado nessa equação aqui, ó. Não, você está percebendo aí que essa equação ela é uma equação do primeiro grau, e toda equação do primeiro grau, o gráfico, o comportamento do gráfico é uma reta, né? Aqui você tem o coeficiente angular da reta, né? E aqui você tem o coeficiente linear da reta, tá? O coeficiente angular, ele comanda o crescimento e o decrescimento da reta. Como? Se o coeficiente angular é positivo, a reta cresce. Se o coeficiente angular for negativo, a reta decresce. Perceba que na equação do gerador, o coeficiente angular, que é a resistência interna, é negativa, né? E o meu eixo Y está sendo quem? O meu eixo Y está sendo a voltagem. Então, aqui é o gráfico da voltagem em função da corrente. A corrente está sendo o meu eixo X, né? Está sendo o meu eixo X. Como o coeficiente angular é negativo, a resistência interna é negativa, então eu já sei que essa minha reta vai decrescer. Tá? Olha aí, decrescendo. O coeficiente linear, que é a força eletromotriz, é justamente o ponto em que a reta corta o eixo Y. Quem é o eixo Y? O V. Portanto, o ponto em que ela corta o eixo Y é a força eletromotriz. Veja bem, o que esse gráfico está me dizendo? Que à medida que eu aumento a corrente, a voltagem no gerador, né, a voltagem fornecida pelo gerador, vai diminuindo. Quando essa voltagem zera, a corrente que passa pelo gerador, ela recebe um nome específico. Ela vai ser chamada corrente de curto-circuito, tá? E o que é a corrente de curto-circuito? É quando a voltagem fornecida pelo meu gerador, ela atinge o valor zero, valor nulo, tá? Quando é que o meu gerador estará em curto-circuito? Que é isso que a gente vai ver agora, né? Olha lá. O que é o meu gerador em curto-circuito? É o seguinte, aqui eu tenho a corrente entrando pelo meu gerador, né? Lembra que a corrente entra pelo polo negativo e sai pelo polo positivo.
passa pela resistência interna, mas antes de passar pela resistência interna, vai passar pela força eletromotriz. O que é você botar o gerador em curto? O nome já está dizendo, curto-circuito. Você vai encurtar o circuito. Como é que eu encurto esse circuito? Eu ligo os polos do gerador, os polos A e B do gerador, eu ligo os polos com um fio cuja resistência é zero. Então, isso aqui é um fio. Eu liguei os polos do gerador a um fio de resistência nula. E aí, pessoal, o que a corrente vai fazer? Lei do menor esforço. Onde tiver resistência, ela vai desviar, né? Onde é que a gente acha que essa corrente vai passar? Onde tem resistência ou onde não tem resistência? Onde não tem. Lei do menor esforço, né? Até nós somos assim, né? A gente sempre procura o caminho de menor obstáculo, né? Então a corrente também faz essa mesma coisa. Onde tem resistência, ela vai desviar pelo caminho de menor resistência, né? Agora imagina um fio que não tem resistência. É por lá que ela vai passar. Então, essa corrente ela deixa de passar pelo gerador e ela vai passar pelo fio, completamente pelo fio. Tá? Então, ela vai passar completamente por aqui, ó. Tá? Ela vai encurtar o circuito, né? E aí o que acontece? Essa corrente, por não passar pelo gerador, esse gerador não vai fornecer voltagem para o circuito, né? Essa corrente que passa pelo fio é uma corrente de curto-circuito, onde essa corrente de curto-circuito vai fazer com que o meu gerador não forneça voltagem para o circuito. Então, a voltagem que vai para o meu circuito é nula, não tem voltagem, né? Pegando a equação do gerador, que é isso aqui, força eletromotriz menos resistência interna vezes a corrente, né? Se a minha voltagem é zero, então essa minha corrente ela passa a ser corrente de curto-circuito, né? Aqui não tem quadrado, tá? Corrente de curto-circuito. Vamos apagar esse quadrado aqui, que não existe. Tá? Então, quando a minha corrente é de curto-circuito, tá? A minha voltagem é zero, né? Então, posso pegar esse termo aqui, jogar para o outro lado positivo, né? Então, vai ficar R vezes I de curto-circuito é igual a força eletromotriz, portanto, né? Vou passar aqui, portanto, a corrente de curto-circuito ela é obtida pegando a força eletromotriz e dividindo pela resistência interna do gerador, tá? Então, muito cuidado, né? Toda vez que o meu gerador estiver em curto, a voltagem é nula e aí essa corrente ela é chamada corrente de curto-circuito, que será a razão entre a força eletromotriz e a resistência interna do meu gerador, tá bom? Olha só, isso aqui é um gerador real, né? Um gerador real. Qual é o gerador real? O gerador real é aquele que tem resistência interna. O que seria um gerador ideal? Seria aquele gerador, né, que não dissipasse energia. Então, se ele não vai dissipar energia, esse meu gerador ele vai ser um gerador ideal, né? Então, meu Rzinho, né, esse meu gerador ideal não teria um Rzinho, não teria resistência interna, né? Então, eu vou colocar aqui assim, ó, quando a resistência interna é nula, então eu tenho chamado gerador ideal, tá? Ideal. E aí não é difícil da gente ver, né? Que se esse meu Rzinho aqui é zero num gerador ideal, aí você tem a voltagem igual à força eletromotriz, né? Aí sim, a voltagem será igual à força eletromotriz, né? Aqui vai ser zero, zero vezes I vai dar zero, então a voltagem vai ser igual à força eletromotriz. Aí sim,
a voltagem será igual à força eletromotriz, mas somente se o gerador for ideal. Tá certo? Pois bem, o que é o rendimento do meu gerador, né? Ora, se o meu gerador ele manda para o circuito uma energia útil e dissipa uma parte, então ele vai render, né? O rendimento será dado por essa letrinha grega, né? O eta, né? Então, rendimento ele é dado como sendo a energia útil dividido pela energia total, ou seja, potência útil dividido pela potência total. Portanto, rendimento, né? Se a gente utilizar as equações da potência útil e total que nós vimos anteriormente, quem é a potência útil? I vezes V. Quem é a potência total? I vezes epsilon, né? Que é a força eletromotriz. Portanto, o rendimento, cortando I com I, é V sobre epsilon, né? Rendimento, ele é dado em porcentagem. Olha só, se você olhar para a equação do gerador, você vê que a voltagem que o meu radinho vai receber é uma força eletromotriz, que é a energia total, menos o que dissipou. Portanto, esse valor aqui do V é menor do que o epsilon, né? Do que a força eletromotriz. A gente consegue enxergar isso aqui, né? Isso aqui é a energia total. Isso aqui é útil. Então, a útil é menor que a total, né? Portanto, o meu V é menor que o meu epsilon. Tá certo? Então, toda vez que eu fizer essa divisão, isso aqui vai dar um número menor que 1. Né? Então, esse meu rendimento ele vai dar um número menor que 1. E rendimento ele é dado em porcentagem. Tá certo? Portanto, o rendimento de um gerador ele tem que estar compreendido entre 0, né? Ele tem que ser maior ou igual a 0 e menor que 1. Tá certo? Esse será o rendimento do meu gerador. Agora perceba que esse V é a voltagem que vai para o circuito. Então, o rendimento ele não depende apenas do gerador. Olha aqui, ó, ele não depende apenas do gerador. Ele depende também da resistência do circuito externo. Ele vai depender do circuito externo. Quem é o meu circuito externo? O meu radinho. O meu radinho tem resistência? Tem. Ele é um receptor. A gente vai ver que nos receptores também tem uma resistência interna. Então, o rendimento do gerador ele não depende apenas dele, ele depende também do meu circuito externo. Então, respondendo àquela terceira perguntinha, né, que dizia que um fabricante construiu uma bateria cujo rendimento é de 90%. E isso não procede, né? Porque eu não tenho como medir o rendimento dessa bateria sem antes saber a resistência do circuito externo, né? A resistência externa do circuito. Não tem como, a gente só fica sabendo do rendimento quando a gente liga ela a um circuito externo, sabendo-se da resistência interna, tá bom? Então, esse rendimento ele tem que ser maior ou igual a 0 e menor que 1, né? Se o gerador for ideal, né? Se o gerador for ideal, ele não dissipa nada. Se ele não dissipar nada, isso aqui, essa divisão, o V é igual ao epsilon, como a gente viu aqui, ó. Se o gerador for ideal, o V é igual a epsilon, é igual à força eletromotriz. Então, se isso aqui é igual, vai dar 1, a divisão, né? E 1, né, vezes 100, né? Essa divisão aqui tem que ter muito cuidado que nessa divisão aqui, né, pelo V ser menor que a força eletromotriz e esse rendimento é dado em porcentagem, então a gente vai ter que multiplicar essa divisão por 100, né, para que o rendimento seja dado em porcentagem, tá bom? Já no gerador ideal, essa divisão vai dar 1 vezes 100, então o rendimento de um gerador ideal será de 100%. Tá bom? Olha, uma outra maneira também da gente obter esse rendimento seria substituindo, tá, no lugar do V, a equação do gerador,
dividido pelo epsilon, né, pela força eletromotriz. Então, uma outra maneira de se calcular, né, eu poderia colocar essa força eletromotriz embaixo e embaixo disso. Aqui, então, força eletromotriz por força eletromotriz vai dar 1 menos, né, R vezes I sobre força eletromotriz, tá? Portanto, uma outra maneira da gente calcular também o rendimento, não esquecendo que isso aqui tem que ser multiplicado por 100 para que o meu rendimento seja dado em porcentagem, tá certo? Bom, pessoal, era isso que eu tinha que apresentar para vocês de geradores, né? Lógico que ainda tem mais coisas aí, a gente pode falar sobre associação de geradores numa próxima videoaula, tá? Mas isso aí é o que a gente tem de mais importante para mostrar para vocês de geradores, além também de associação de geradores que a gente vai ver mais tarde, tá bom? Não se esqueça, se inscreva no canal, tá? Dê um like lá, tá? Compartilhe, tá? Para que a gente continue melhorando o nosso trabalho, tá? E a partir dos comentários que vocês fazem, né, a gente procura fazer sempre o melhor, tá bom? Então vá lá, se inscreva no canal, compartilhe, né, faça os seus comentários, tá? Que a gente vai estar aqui recebendo esses comentários, né, com todo carinho. Não se esqueça, hein? Dê o like lá no canal nosso, tá bom? Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau, pessoal.